Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nossa, nós temos que tomar cuidado agora com a rodinha aqui, viu? Parece que tem um. Quem sabe faz ao vivo, né? Já reclama ao vivo da rodinha do negócio. Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais um domingo firme e fortes. Vamos abrir o domingo, né, com a nossa oração de agradecimento. Então, vou pedir a todos que se sentem confortavelmente, fechem os olhos. Agradecemos ao Senhor por permitir nossa presença nesta casa, neste domingo. Mantenha acesa em nós a chama da mudança que é tão necessária para podermos colocar em prática todas as coisas que ouvimos. Aliás, sempre estamos aqui, presentes para ouvir. Então, que aos poucos, no tempo de cada um, se faça a mudança necessária para o aprimoramento da alma. Senhor, auxilia a todos os presentes, encarnados e desencarnados, a todos os amigos aqui, as famílias de cada um. E banhe nossa querida amiga hoje com sua luz divina, para ela fazer a preleção de forma fácil, de fácil entendimento, para que aos poucos o nosso coração possa ser banhado com as palavras necessárias e se abra a mudança. Assim seja, graças a Deus. Bom, gente, bom dia. Tá certo? Tá. Pode até falar mais perto se você quiser, tá? Tá. Então, hoje a gente vai continuar os estudos, né, do Livro dos Espíritos e vamos estar finalizando o capítulo 10, que fala, né, sobre a lei de liberdade. Então, já foi falado sobre a liberdade natural, sobre a escravidão, sobre a liberdade de pensar, de consciência, e hoje a gente vai fazer um pequeno resumo disso tudo para fechar esse capítulo, e vamos falar um pouquinho também sobre o olhar que nós espíritas temos sobre essa coisa de conhecimento do futuro, né? Porque assim, o futuro a gente sabe que é uma coisa que normalmente intriga desde sempre, né? Então sempre na história houve as videntes e tudo mais, e a gente sabe, pelo menos eu já conheci várias pessoas, né, que iam em cartomante, búzios, mão, assim, querendo saber o que ia acontecer no futuro, né? Então muita gente se dedica a isso, mas o Espiritismo, né, de acordo com o Livro dos Espíritos, né, os Espíritos eles falam que na realidade não é possível saber do futuro, né, e existe uma razão muito específica e muito clara do porquê que a gente não pode ficar sabendo do futuro, porque a gente ainda não tem uma maturidade espiritual para isso, né? Então assim, o que os Espíritos falam, né, que existem dois caminhos possíveis. Então se eu soubesse do futuro, eu poderia entrar naquele movimento já que eu sei que vai acontecer, aí eu me acomodo, né? Então é só esperar, porque se está prescrito que eu vou, sei lá, ganhar tal coisa, então eu vou ficar esperando, e aí eu não me esforço, não me desenvolvo, não estudo, não trabalho, não me aperfeiçoo e fico lá no comodismo. Ou o contrário, já que eu sei que não vai acontecer, então eu vou chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca e vou fazer tudo o que eu quero, e aí eu comprometeria a minha vida, as outras possibilidades de crescimento nessa existência, né? Então, se tivéssemos uma maturidade um pouquinho maior, né, a gente poderia até saber, né? Só que daí os Espíritos eles falam o seguinte, que em casos raros, em algumas exceções, é permitido por Deus que o espírito saiba de alguma coisa a respeito desse futuro. Ele não vai saber o percurso, ele não vai saber o trajeto ou os desafios que chegam até lá, mas ele sabe que tem uma nuance do que vai acontecer, né? Então, assim, como nós não podemos negligenciar o nosso presente, né, a gente não tem acesso na grande maioria das vezes. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam, mas e as intuições? Porque às vezes a gente tem uma intuição, né, de que a gente não deve fazer alguma coisa, que não é bem esse caminho. Aí já esse tipo de intuição não é uma revelação de um futuro, né? Essa intuição, ela está muito mais para o aspecto do cuidado que nós temos para que a gente não
haja contrário à nossa própria natureza e ao nosso próprio conhecimento, aquele que a gente já adquiriu, né? Então, vamos imaginar que toda encarnação, o objetivo geral de todos nós é desenvolver moralmente e intelectualmente, ou seja, esse é o desafio. E quanto mais a gente se desenvolve, mais autônomo e responsável a gente fica. Então a gente começa a entender o quê? Que o espírito, quando ele encarna, ele tem como objetivo desenvolver a moralidade e a inteligência para que ele seja autônomo e responsável pelas próprias escolhas, né? Então assim, não é que a gente recebe o livre-arbítrio só porque a gente é bonzinho ou porque a gente é bonitinho, né? A gente recebe a capacidade de livre-arbítrio porque a gente evoluiu. Então é mais ou menos assim, quando a gente vê crianças pequenas, as crianças de um jardim da infância, elas não têm a permissão de mexer numa tesoura sem ponta, por exemplo. Mas a criança já do prézinho já tem esse direito, ela já começa a manipular. Então a criança do jardim da infância, ela não vai pegar um lápis pontudo, ela vai brincar com giz de cera. A criança de um prézinho já começa a pegar um lápis, ela adquire ferramentas novas. E o livre-arbítrio é uma ferramenta que o espírito adquire de acordo com o seu processo evolutivo. Então, a gente, na realidade, a gente se prepara, né, para poder nascer, né, quando a gente vai reencarnar, e tem alguns objetivos, né, que a gente mais ou menos estipulou para o desafio, para poder crescer. Então, quando eu encarnei, eu teria aí, na minha preparação, no meu planejamento, algumas situações, provavelmente de provas e expiações, já que a gente está nesse planeta para isso, para justamente colocar à prova e desenvolver, fortalecer um aspecto moral, um aspecto de inteligência. Então, assim, esse é o objetivo, né? Então, o que acontece, né? Quando a gente pensa no aspecto de saúde, né? Porque as pessoas, elas têm uma visão meio diferente. Eu lembro de uma amiga minha, que ela estudava na época na faculdade comigo, e ela bebia muito, mas muito mesmo, né? Então, assim, ela sempre teve uma relação muito próxima. E aí, uma vez eu lembro que a gente estava conversando, né, sobre isso com ela, e aí ela virava e ela falava assim, não, é que eu tenho um tio que faleceu de cirrose e ele nunca bebeu. Aí eu falava, o que tem a ver? Ela falava, então, se for para eu ter cirrose, que seja porque eu bebi. Era a lógica da cabeça dela, né? E eu sempre pensava, que coisa mais bizarra, porque as coisas não são assim, preto no branco, né? Então, assim, isso é um estado de maturidade do espírito, né? Se uma pessoa soubesse que ela ia herdar uma grande quantia de dinheiro, né? Será que ela ia se dedicar a trabalhar ou estudar? Ela se esforçaria durante a vida? Tanto que no livro dos Espíritos, Kardec, né, os Espíritos colocam exatamente isso, né? Os bons e os maus pensamentos de acordo com a situação. Então, se o indivíduo soubesse que vai herdar uma herança, o que ele pensaria? Que de repente ele gostaria que aquele familiar morresse logo para ele receber o dinheiro? Né? Ou seja, ou então ele ficaria pensando as coisas que ele iria fazer para usufruir aquele dinheiro que um dia ele iria receber? Ele fala, percebe? Ou seja, então, esses pensamentos são responsabilidades do espírito que pensou. Isso é o livre-arbítrio, entende? Porque nós somos livres para pensar aquilo que de acordo com a nossa vontade, né? Então, em relação à saúde, a gente sabe que geneticamente todos nós somos predispostos a praticamente vários tipos de doença, só que nem todo mundo desenvolve, né? Então, em 1940 surgiu o termo epigenética, que significa o que está acima da genética, né? Então, o que isso significa? Eles descobriram em 40 que o ambiente influencia a genética. E como que a gente vê isso facilmente? Por exemplo, eu posso ter uma predisposição a ter diabetes, porque minha avó e meu tio paternos tinham diabetes, ou ter um problema cardíaco, já que a minha avó materna teve um infarto. Então, assim, eu posso ter uma predisposição, mas dependendo da minha alimentação, dependendo do meu sedentarismo, dependendo da forma que eu interajo com o mundo, sei lá, se fumar, beber, aí eu posso desenvolver isso, entende? Agora, se eu tiver um comportamento saudável, dificilmente eu vou desenvolver. Então, existe a genética como uma predisposição, mas existe algo que está acima da genética, que é a epigenética, que determina realmente se vai ou não vai acontecer. E o que é o que movimenta, o que é o ambiente que influencia no meio? Muitas vezes está relacionado com a nossa própria escolha, com a nossa liberdade pela forma que a gente vive,
Então, sedentarismo, má alimentação, bebida, cigarro, falta de sono, né? A hiperestimulação, né, visual, né, que as pessoas estão trocando sono para ficar no celular, né? Estresse, pessimismo, desesperança, tudo isso influencia na saúde física, né? E aí, claro que se o meu corpo adoecer por causa dessas coisas, eu não vou poder dizer que foi um karma, eu não vou poder dizer que é uma má sorte, não vou poder dizer que eu estou espiando uma situação. Na realidade, eu construí isso para mim de acordo com os meus hábitos, que estão relacionados às minhas más tendências, entende? Então, a gente vai entendendo o quê? Que como espíritos, nós estamos saindo desse período de infantilidade espiritual e estamos crescendo e amadurecendo. E convidados cada vez mais para assumir a responsabilidade dessa autonomia, das escolhas que a gente faz. Ou seja, a responsabilidade pela forma que a gente utiliza o livre-arbítrio, né? Então, por que André Luiz, quando ele desencarnou, foi taxado como suicida? Vocês devem ter visto, né, no livro Nosso Lar, né, ou no filme, né, que quando ele estava lá no Brau, ele ficava ouvindo suicida, suicida, mas ele não tinha se matado, ele faleceu no processo cirúrgico, né, ou seja, então, mas por que ele foi considerado? Porque pela própria consciência, André Luiz era médico, né, só que na época, né, que André Luiz desencarnou, início lá de 1900, né, era comum pela sociedade, pela época, o beber, o fumar, né? E ele, como médico, sabia que aquilo não era algo saudável, né? Então, a consciência acusa, né? Porque a gente tem uma informação. E aí, se a gente for perceber, normalmente o nosso grande conflito é exatamente nisso, né? Então, quando Paulo de Tarso fala, né, por que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Ou seja, esse conflito nosso é antigo, né? Então, assim, eu já sei o que eu devo fazer, mas o meu desejo me leva para um caminho oposto, entende? E aí eu fico na luta entre o desejo e o saber, e a consciência, né? Então, toda vez que a gente deixa o desejo dominar, né, o nosso conhecimento, né, quando a gente se rende a um desejo sabendo que aquilo vai fazer mal, a gente está criando uma condição que depois vai se sobrepor em cima do nosso corpo, em cima da gente mesmo, entende? Em algum momento. E tomar consciência que esse processo existe já é uma mostra que a gente está crescendo um pouquinho mais, né? Porque até poucos séculos atrás, em outras existências, a gente nem pensava nisso, a gente nem sabia que isso existia, né? Então, hoje a gente já tem um pouco mais dessa consciência do quanto que é necessário educar esses desejos, porque a grande maioria desses desejos está trazendo um aspecto de más tendências que a gente ainda carrega. Então, recentemente, né, eu estava fazendo alguns estudos e aí achei interessante a forma que o professor ele coloca, que ele diz mais ou menos o seguinte, né? Tudo move, a gente é movido por alguma coisa, né? Então, assim, alguma coisa acontece dentro de mim que faz eu ter um impulso de me mover. Então, por exemplo, se o que me move for um sentimento, né, um sentimento mesmo, amor, ternura, esperança, enfim, alegria, né? A gente percebe que normalmente, junto a esse sentimento, vem um tipo de virtude junto, né? Então, bondade, justiça, fraternidade. Então, assim, normalmente, se é um sentimento realmente desse tipo nobre, uma virtude vai aparecer junto com o comportamento, né? Porém, se o que me move for um desejo, né? Normalmente o desejo ele vem com aquela intensidade, né? Aquela coisa de que eu tenho que fazer, eu preciso viver essa situação, né? Um desespero, normalmente vem algum tipo de instinto junto, né? E aí eu comecei a pensar, quando eu ouvi isso, estava estudando isso, falei assim, caramba, né? E tem muito disso mesmo, né? Então, normalmente, quando eu preciso, sei lá, falar para alguém uma fofoca que eu ouvi, que eu preciso falar para o fulano, isso é um instinto de agressividade, né? Que nem sempre a agressividade é a fúria, mas é um instinto destrutivo, é um desejo de levar alguma coisa negativa, né? Então, normalmente qual que seria então o convite? Que a gente tivesse consciente do que nos move, né? Ou seja, é um sentimento que vai gerar uma sensação de um vivenciar, criar um contexto onde uma virtude está presente, ou se é mais um aspecto instintivo, né? De acordo com o desejo. Então, voltando, né, para o assunto, né, na grande maioria das vezes o futuro não nos é revelado porque a gente é pequeno demais para saber o que fazer com essa informação.
Porém, como eu falei, né, Deus permite que em alguns casos isso mude um pouquinho, né? E aí que casos? Que o futuro ele é revelado? Quando ele vai facilitar a vida de uma pessoa, né, ao invés de dificultar. Então, por exemplo, tem um exemplo muito famoso, né, que aconteceu então quando Divaldo Pereira Franco tinha seus 19 anos, né, diz ele que ele estava andando, né, num trem. E aí então a mentora dele, né, Joana de Ângeles, fala para ele, olha, tá vendo esse terreno aqui? É aqui que você vai dedicar a tua vida ao cuidado dos menos favorecidos, né? Eles estavam conversando, né? Só que assim, Divaldo, baiano, em Salvador, 19 anos, né, era jovem. Ele perguntou, e se eu não quiser? E se eu resolver assim, sei lá, né, deixar isso para depois, assim, né? Porque ele tinha 19 anos. A mentora, muito amorosa, ela fala, não, tudo bem, é uma escolha, você é livre para tomar decisão. Assim, você encarnou com um propósito, e eu estou te falando qual era o propósito, é aquilo, né? Mas assim, se você não quiser, é outro caminho que acontece. Ele, e qual seria? Ela falou, bom, a sua vida ela foi planejada para uma vida missionária. Se você não quiser isso, né, então provavelmente vai desenvolver alguma doença e você vai voltar para a pátria espiritual, porque afinal você vai fazer o que aí? Não é essa a intenção, você veio aqui com uma ideia, com um propósito. Se você abrir mão desse propósito, você volta. Né? Aí ele parou, pensou e falou assim, não, acho que eu vou ficar então, né? Então, e pirou Divaldo. Mas por quê? A gente olhando para Divaldo, isso foi uma ameaça de Joana? Claro que não. Né? Que ela sabia que ela estava conversando com um jovem de 19 anos. Ela sabia que aquele espírito iria assumir a sua consciência, né, a sua condição de maturidade, assim que passasse pela fase turbulência da juventude. Né? E que quando ele assumisse, é claro que ele estaria muito bem, e faz até hoje muito bem, desempenhando um trabalho lindíssimo na Mansão do Caminho, e realmente uma vida inteira voltada para o bem, voltada para os outros, ou seja, a gente percebe que é uma vida de um missionário mesmo, né? Mas assim, Joana ela revelou um futuro para ele, falou, olha, aqui vai ser, é isso mais ou menos o que te... Então assim, mas ela não falou quando, como, de que maneira, ele teve que se virar para conseguir fazer tudo aquilo, entende? Então esses casos às vezes acontecem, né, em casos muito específicos. Então quando as pessoas procuram, será que eu vou casar, será que eu vou passar no concurso, será que eu vou... Isso daí não é o tipo de informação que nenhum espírito superior vai ficar respondendo, porque é o tipo de coisa assim, você vai passar sem estudar, né? Se você quiser mesmo isso e for isso, se tiver, vai acontecer, né? Então assim, é muito mais assim, a nossa ansiedade, né, o nosso desespero, a nossa curiosidade infantil que faz a gente querer ficar sabendo o futuro, né? Mas enfim, o que a gente tem que entender? Que a matéria, né, a existir aqui na matéria, claro que tem um propósito, né? Todo mundo está aqui, ninguém está aqui de passagem ou de passeio só para curtir, né? A gente tem alguma coisa, então é a mesma coisa. Imagine que você tem um restaurante e você está buscando uma cozinheira. Aí você contrata alguém e a pessoa fala, mas eu não quero cozinhar. Qual é a lógica? Entende? Ou seja, então o estar na matéria tem uma função, né, que é o desenvolvimento moral e intelectual. Então a vivência dele, né, do Divaldo, é um exemplo onde o futuro foi falado, né, com a intenção de facilitar, ele não se perder de um norte. Né? E claro que a gente, pela intuição, a gente recebe uma série de sugestões do nosso mentor. Né? Então uma das coisas que a gente precisa compreender no mundo de provas e expiações é que as provas que a gente tem, não é que a gente tem uma prova para mostrar para Deus como a gente está, porque Deus nos conhece, Ele sabe como a gente está, né? Então Ele já sabe do nosso mérito, né? Na realidade a prova não é para Deus, a prova é para o Espírito, né? Então as minhas provas, elas são para mim, e quando eu tenho as minhas provas, né, eu posso perceber, né, olhando isso, como Deus respeita o meu livre-arbítrio, né? Então assim, a gente vê a maior prova de amorosidade, né, a maior demonstração de amor, né, pensando assim, de Deus com a gente, é justamente porque Ele não interfere nas nossas escolhas. Ele nos deixa livre para a gente agir. Então, Ele respeita isso. Eu acho que esse é o maior exemplo de respeito que a gente pode ter. Então, a responsabilidade das minhas escolhas é minha. Né? Então, Deus aguarda, Ele espera o meu tempo de despertar. Ele espera o desenvolvimento nosso. E Ele não influencia. E nós temos a total liberdade de escolher
as provas que a gente vai ter. Então, a gente sempre, como está no Livro dos Espíritos, nós sempre temos a possibilidade de fazer ou não fazer, de ir ou não ir, de dizer ou de se silenciar. A gente sempre tem essa escolha. Agora, o que me faz falar ou o que me faz ir é a minha liberdade. Então, os Espíritos, eles falam, tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito o colocar em luta com a tentação do mal e lhe deixar todo o mérito de resistência. Então, se eu resistir ao mal, o mérito é meu. Se eu resistir a não falar uma fofoca, a não fazer uma intriga, o mérito é meu. Se eu resistir a não alimentar, fomentar uma situação de discórdia, de desentendimento ou, sei lá, algum tipo de mal, o mérito é meu. Entende? Ou seja, porque essa luta é a luta que eu escolhi travar dentro de mim. Quando a gente pega os livros, e sempre faz muito sucesso, né, as histórias, né, praticamente todos os filmes e novelas têm o mocinho e o vilão. Né, e a gente fica torcendo para o mocinho o tempo todo. Sempre foi uma bronca que eu tive com novela, porque eram, sei lá, 120 capítulos, a mocinha lá sofrendo, né? Aí, quando finalmente ela fica bem, era o último capítulo e acaba a novela. Aí você fala, gente, que injusto, né? Um episódio versus 100 de sofrimento, né? Ou seja, mas a gente tinha esse movimento, quem vai vencer, o bem ou o mal? Né? Porque no fundo todas essas histórias retratam o nosso mundo interno, né? Quem vai vencer, né? Então, o que a gente aprende nesse capítulo? Que nenhum espírito é fatalmente conduzido ao mal. Não existe isso. Né? Os atos que o espírito realiza não estão antecipadamente escritos. Assim, e aí tem uma série de vivências. Né? Por exemplo, eu lembro de uma senhora, né, que eu conheci lá em Franca, onde eu estudei, que ela tinha uma psoríase no corpo bastante, assim, era bem, tadinha, gerava muito incômodo, muito sofrimento nela, né? Pegava todo o tórax, as coxas, os braços, né, a cabeça, então ela sofria muito a vida inteira. E ela era uma senhora muito bonita, né? Tinha sido uma jovem provavelmente muito bonita, e ela se fechou na vida por causa dessa doença, né? E aí o que aconteceu? Um dia, num centro espírita, ela voltou, né, assim, bem emocionada, e ela falou, né? Ela falou assim, poxa, a minha vida inteira eu me dediquei, e sem perceber, ela falou, foi por realmente, né? Ela trabalhava muito com trabalhos sociais, ela trabalhava na prefeitura, sempre ajudou muito o aspecto de pessoas menos favorecidas a conseguir um remédio, a conseguir uma casa, a conseguir um tratamento médico, coisa do tipo, e era dela, ela gostava dessas coisas, ela era muito amorosa e muito carinhosa. E aí ela tinha voltado de um centro espírita, ela falou para mim, ela falou assim, nossa, Cris, eu fiquei bem emocionada porque assim, o mentor que conversou comigo disse que estava me agradecendo, né, por todo o bem que eu tinha feito sem eu perceber e que isso havia amenizado um estado de sofrimento, que provavelmente eu teria nessa existência o que estava planejado, o que eu havia planejado era para ter uma doença chamada fogo selvagem e que os gestos de carinho, de ternura que eu fiz amenizou para uma psoríase. Aí eu falei, poxa, como que as coisas funcionam? Então, nada é taxativo, entende? E aí eu lembro também de uma outra amiga nossa, né, que ela falou assim que, em determinada época, ela falou assim que ela soube que era para ela ter desencarnado lá pelos seus 60 e poucos anos, né? Só que daí, como ela conheceu um grupo, né, e começou a se desenvolver amorosamente, a olhar para as emoções, a olhar de um jeito diferente, ela ganhou uma moratória, né? Ela falou assim, então, ela faleceu, ela desencarnou, já tinha mais de 80, né? Já estava com 83 anos quando ela desencarnou, mas assim, esses 20 anos, né, praticamente que ela teve, ela se sensibilizou, se humanizou, ela ficou mais doce, mais amorosa, mais terna, né? Então, como a espiritualidade percebeu que ela estava aproveitando aquele tempo de vida, deram um tempo a mais e ela viveu a mais, entende? Ou seja, para a gente ver que as coisas não são preto no branco, né? Não é aquela coisa fechada, como a gente pensa, né? É o karma, eu vou ter que pagar, vou ter que sofrer, ou seja, não é assim. Por quê? Podemos, por prova ou por expiação, escolher uma existência onde a gente vai ter situações que vão nos tentar, que vão nos atrair, que vão nos chamar, ou seja, vão incomodar, né? Pelo meio que a gente está ou pela circunstância que nos rodeiam, né? Mas a gente sempre vai ser livre para agir ou não agir, né? Então cabe, na verdade, ao espírito combater educando as más tendências que ele tem, né?
E maior será a capacidade do combate, quanto mais profunda for a natureza moral do espírito. Então, cabe ao espírito estar consciente dessa vontade, né? Que pode ou não o levar para coisas boas ou coisas más. Então, a vontade é a liberdade do espírito. Então, a minha vontade direciona, né? E eu dar vazão a essa vontade é a minha liberdade. Então, assim, se eu brigo com alguém, foi porque eu tive vontade de brigar com alguém. Se eu, sei lá, machuco alguém, é porque eu tive vontade de machucar esse alguém. E se eu protejo, é porque eu tive vontade de proteger, tive vontade de acolher, de abraçar. Então, é a vontade que é a liberdade, a expressão da liberdade do espírito. E aí eu me lembro de um moço que eu conheci, na época ele tinha 23 anos de idade, ele era gago, ele não conseguia falar uma palavra, uma frase sem gaguejar muito, era bem difícil para ele fazia tratamento com um psiquiatra, com fone e não tinha nenhum resultado, né? Então ele estava assim, sofrendo muito já há bastante tempo. Aí ele me contou, né, a gente aprofundando, tentando entender qual era o medo dele, né? Ou seja, porque ele sabia que ele era uma pessoa extremamente ansiosa e medrosa, ele tinha um olhar assustado. E aí ele falou assim para mim uma vez, ele falou assim, olha, eu tenho muito medo de droga. Eu falei, como assim medo de droga? Ele falou assim, então eu tenho muito medo de droga. Meu primo, meu irmão usam droga, tem uma boca de fumo perto da minha casa. Meus amigos usam droga, eu tenho muito medo de droga. Eu falei, você tem medo de usar droga? Ele falou, é. Eu falei, mas você já teve alguma experiência? Ele falou, não, nunca tive nenhum tipo de experiência, mas assim, eu não posso ter. Né? Ele tinha 23 anos, aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como esse espírito está nessa luta, né? Ou seja, bem aquela coisa assim do espírito brigando, e aí ele nasce num ambiente onde todos os lugares onde ele olha tem aquilo que ele mais teme. Isso é uma prova e é uma expiação, entende? Ou seja, porque todo santo dia ele era deparado, né? Ele se via forçado a olhar para aquela situação. E aí eu observava, eu via, né, que os pensamentos dele eram, aquilo é errado, mas dentro dele tinha o desejo de ceda, vai, usa, né, e ele ficava naquela luta e era tão intenso que ele ficava galo, né, tamanha ansiedade, tamanho sofrimento, né. Então assim, a gente vê que isso acontece muito. Então, para mim, esse foi um caso bem claro, né? Então, por exemplo, a gente vai falar, foi uma fatalidade esse caso ele tenha usado droga, que ele não usou até hoje, porque pelo que eu saiba ele não usa, né? Mas já não tem mais tanto medo, já está mais seguro das decisões dele. Mas assim, a gente não pode dizer que era uma fatalidade. Ele estava naquele ambiente, mas o usar ou não usar era a liberdade dele, era a escolha dele, entende? Ele optou por não, ele poderia ter optado por sim. Então, o que definiu? Né? Que a consciência dele. Então, para o espírito encarnado, né, os espíritos dizem, a única fatalidade é a morte. E até a morte ela pode ter suas variações. Né? Como eu citei o caso dessa amiga, né, que teve aí 20 anos a mais de moratória, ou seja, ela estava mais ou menos previsto para quando ela iria desencarnar. Mas você está aproveitando, está surtindo efeito, está crescendo, então fica, não precisa ser agora. Mas é fato, um dia a gente vai partir. E aí a fatalidade que a gente vê, aí a gente entende um pouco melhor o conceito do espiritismo sobre fatalidade, né? A fatalidade não é aquela coisa do tipo, é fato, vai acontecer, é fechado, né? Para o espiritismo não, a fatalidade ela é uma coisa assim, é uma circunstância que pode acontecer. Então uma doença não é uma fatalidade, né? Até porque vai ter participações minhas, talvez, nesse processo de adoecimento. Né? Mas assim, a fatalidade seria, nós vamos evoluir, nós vamos aprender, a gente vai se desenvolver, vai amadurecer, isso seria a fatalidade nesse sentido. Não tem como escapar de uma lei de evolução, não tem como escapar de um processo de crescimento, de evolução espiritual. Né? Então, Divaldo ele tem mais de 90 anos, né? Ele poderia ter partido com seus 20 e poucos. Então a morte, que é uma fatalidade, ainda não aconteceu para ele, ele continua trabalhando e vivendo, e aprendendo e estudando. Então a questão é como que a gente utiliza o nosso tempo, né? Como que a gente utiliza a nossa liberdade de tomar decisões. Então, para finalizar, né, o nosso livre-arbítrio, né, é um atributo que foi conquistado a duras penas num árduo processo evolutivo, né, dentro desse antigo processo de evolução espiritual. Eu sempre me lembro, né, de Haroldo Dutra falando, né, que a gente levou aí pelo menos uns 10 mil anos, né, para chegar na condição que a gente chegou hoje. Ele fala, e hoje é o nosso melhor. Né, mas já a gente tem uma trajetória de pelo menos uns 10 mil anos de sequência.
E aí eu sempre me pergunto, né, onde a gente vai estar daqui 10 mil anos? Então, assim, que ser que nós vamos ser daqui 10 mil anos? Então a gente vai vendo que é um processo evolutivo. Crescemos a ponto de ganhar a liberdade, né, ou seja, o livre-arbítrio. Só que existem outras ferramentas que quando a gente crescer mais, a gente vai tomar posse delas, né? Então, todos nós que estamos encarnados nesse planeta, todos os espíritos que fazem parte desse orbe, possuem livre-arbítrio, todos. Então, a liberdade de pensamento, de decisão, ela está garantida. Então, nenhum espírito fica preso, encarcerado para sempre. Quando ele decidir não estar mais lá, ele é resgatado. Que é o que aconteceu, quem assistiu o filme do André Luiz, né, Nosso Lar, mostra bem isso, que ele está lá deitadinho, lá caído no umbral, cansado, exausto. De repente ele pensa, Deus, né? Aí aparece automaticamente um grupo de socorro do lado, vamos embora. Ele olha e vai embora, assim, é rápido, é extremamente rápido. Então assim, por quê? A gente não vê essa proteção, né? Mas ela está aí o tempo todo, ela nos vê, né? Isso é o que importa, né? Então, o livre-arbítrio é o que nos faz ser únicos e livres, né? Então, porém, junto com o livre-arbítrio, nasce a responsabilidade e a autonomia. Infelizmente, tem esse preço a pagar, né? Então, não dá mais para a gente, na condição que nós estamos, de criar desculpas, né? Ou culpar o outro pela nossa escolha e decisão, né? Porque a gente, junto com o livre-arbítrio, vem essa consciência de que eu posso tomar as decisões. Então, assim, às vezes acontece, né, das pessoas falarem, o espírito, acho que eu estou obsediado, por isso que eu fiz tal coisa. Não, você fez porque tem identificação. Se não houvesse identificação, você não faria, entende? Ou seja, então, particularmente, eu detesto carne de porco, né, é uma rejeição tão grande que eu estou empipocada se eu como. E não vai ter obsessor no mundo que vai fazer eu comer carne de porco, porque eu não gosto, não vai rolar. Ou seja, pode me atrair, sei lá, com chocolate, café, que daí aí é o meu ponto fraco, né? Pão de queijo, né? Ou seja, mas carne de porco não vai rolar. Então, assim, dando um exemplo simples, mas isso muitas vezes acontece. Então, se eu sou uma pessoa triste, eu não posso dizer que eu estou triste pelo espírito que está do meu lado, porque há a identificação do sentimento. Eu não posso dizer, sei lá, eu briguei ou eu bebi porque o espírito do lado. Não, eu fiz isso porque eu tenho identificação. Então, assim, o problema do livre-arbítrio é isso, a consciência vem junto. Né? E junto com a consciência vem a responsabilidade e a autonomia de que eu tomo as minhas decisões por mim, entende? Aí, claro, existe influência? Existe, se houver afinidade. Se não houver afinidade, não tem influência que faça a pessoa agir daquele jeito, entende? Como, por exemplo, tem uma passagem muito engraçada, né, do Chico, o pai dele, né, quando o Chico estava virando mocinho na época de Chico, o pai dele levou numa casa, né, de prostituição, de senhoras, né, ou seja, como as pessoas brincam, né, das primas, né, ou seja, levou numa casa, e aí o Chico estava lá, imagina, Chico. Aí de repente o pai saiu, no que ele volta, tá Chico ajoelhado, com todas as mulheres ajoelhadas rezando. Então assim, aí o pai olha e fala, o que está acontecendo? Ele fala, não, então, já que eu estava aqui, não tinha o que fazer, né, porque o Senhor me trouxe, eu aproveitei o tempo para isso. A gente está orando, estamos rezando pelas irmãs, são filhas de Deus, ou seja, e muitas assim se sentiram tocadas. Aí você fala, então, né, não tem espírito no mundo que pudesse obsediar sensualmente um espírito tipo Chico Xavier, ou seja, não existe isso, entende? Porque tem que ter a sintonia dentro, né? Então, o que a gente precisa entender? Olhar para isso, né? Então, o que me move quando eu tomo as minhas decisões? Né? Ou seja, que vontade é essa? Como eu estou utilizando o livre-arbítrio e como eu estou utilizando o meu tempo? Então, basicamente, esse é o resumo geral desse capítulo 10. Na semana que vem vai começar o capítulo 11, que vai falar sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. É um capítulo mais curto, e agora o capítulo 12, que fala, né, sobre a questão moral, né, ou seja, a lei moral, esse capítulo é muito bom, né? Então, acho que vão ser mais uns 3 domingos para chegar no capítulo mais top, né, das leis. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, novamente, a gente está aqui para esclarecer, conversar, trocar uma ideia. Somos vários aqui, mas fiquem à vontade, tá bom? Então vamos fechando nossos olhos, agradecendo mais uma vez a Deus pela nossa existência,
por todo esse processo amoroso e protetor que nos garante um crescimento, um desenvolvimento seguro, livrando-nos do mal sempre. Agradecemos a Jesus pelo seu Evangelho, por ser o nosso maior modelo de que é possível vencer a si mesmo. Agradecemos aos nossos mentores, nossa família espiritual e todos os amigos espirituais que nos acolhem, nos intuem, torcem, vibram pela gente, demonstrando esse amor, esse laço que não se desfaz nunca. E agradecemos a todos os amigos encarnados, familiares, todas as experiências e circunstâncias de vida que nós temos, que nos oferecem a oportunidade de vencer a nós mesmos. Gratidão, Deus, por todo o amparo e que a gente possa estar sempre conectados a Ti através da nossa vontade. Que essa semana seja de paz, de aprendizado e de transformação. Que assim seja.